uma conferência no qual Zimmel foi chamado, foi uma das melhores conferências daquele dia, né, no qual Zimmel participou, né, e ela meio que sintetiza, ela é uma espécie de síntese do livro maior em que Zimmel escreveu, que é justamente a questão da filosofia do dinheiro, que a gente discutiu também um texto na aula passada, no qual também era um pedacinho, né, mas esse aqui é uma espécie de síntese da filosofia do dinheiro, no qual ele vai ampliar um pouco mais essa discussão, né, dessa questão dessa interconexão entre vários elementos que estão presentes na modernidade, né? Aí ele vai fazer uma discussão sobre a questão dessa ligação entre a grande cidade e os aspectos mentais, né, dos indivíduos que estão vivendo nessa cidade. Né? E ele começa uma discussão falando sobre essa espécie de tensão, né? Logo no começo do texto ele fala sobre essa espécie de tensão que existe entre essas questões sociais, né, que abrangem um determinado grupo de indivíduos, e os indivíduos que são submetidos a essas circunstâncias, essas situações, né, esse desejo que o indivíduo tem de não se homogeneizar, mas ao mesmo tempo sujeito a esse processo de homogeneização, né, essas circunstâncias históricas, sociais, econômicas, essas circunstâncias que acabam produzindo determinadas consequências nos indivíduos, né? E essa tensão aparece logo, Zimmel discutindo sobre ela logo no começo do texto. O texto é um texto sobre essa questão da cidade, né? E aí a vida do espírito, né? A cidade e a vida mental, né? Dos indivíduos. Dá de ver logo de cara que o que ele vai naquela mesma linha do texto sobre o dinheiro, sobre a economia monetária, que traz consequências para assim, o horizonte da mentalidade dos indivíduos, né? Traz consequências que modifica o pensamento de quem está submetido a ele. Né? Uma espécie de mutação que provoca, que diferencia, por exemplo, o habitante em aspectos mentais, o habitante da cidade, sendo diferente do habitante das cidades pequenas, né, dos lugares mais em que é tudo muito igual, né, que tudo é muito as comunicações são menores, né, com o mundo externo, a vida é um pouco mais uniforme, né, pouca mudança, tudo é muito igual. E aí ele fala que a existência na cidade provoca-se uma espécie de superexcitação do espírito, né, que é submetido a uma mudança constante, né, a mudanças muito constantes, né, a alterações, basta sair na rua e o indivíduo está sujeito a várias influências, a várias coisas acontecendo, né, um fluxo constante, uma movimentação muito grande, e isso acaba trazendo consequências para o indivíduo, no sentido de que o espírito é tão superexcitado na cidade que ele acaba por se acostumar com isso, né, e a não dar valor a mais nada, né, a não achar mais nada interessante, porque veio de tudo numa velocidade constante, né, em grandes transformações acontecendo, que ele acaba por não dar. Tudo é tão transitório, tudo é tão rápido, que o indivíduo acaba não dando valor, né, acaba não vendo muito sentido nas coisas, né? E é sobre isso que ele vai discutir essas consequências, né, ao longo desse texto em que ele vai trabalhar, né? E aí ele começa nessa discussão, né? Nessa discussão aí que ele fala sobre essas consequências que se colocam sobre os homens, né, que vivem nessa cidade, né? Aí ele vai falar sobre essa intensificação da vida nervosa, porque dentro das grandes cidades o homem está sujeito a uma série de impressões, né, que é uma coisa ininterrupta, né, um fluxo muito constante, e isso causa uma intensificação da vida nervosa, né? E na cidade há esse estímulo muito, muito forte, né, nas pessoas.
que não dá muito tempo para o indivíduo, né, incorporar isso, né, e ele, é claro que ele coloca o ser humano tende a ser estimulado por aquilo que está ao seu redor, né, e ele reage a isso, né, de alguma forma, né. O problema é que na cidade, né, o ser humano está submetido a várias e várias influências que são constantes, né? E são influências constantes e que não tem muita diferença entre si, né? E a regularidade, e isso acontece numa certa regularidade, né? O tempo todo é isso, né? Essa mesma coisa. Né? E é sempre uma grande concentração de imagens, né? Passando de forma rápida, tudo muito rápido e tudo muito inesperado, né? Então, o que acontece? Né? Isso produz, né, um tipo de consciência nos indivíduos que estão submetidos a essa situação, que como já falei, é diferente de quem não está submetido a isso, né? E isso, segundo o que está sendo discutido por Simmel, você tem aí dois tipos, né? Poder pensar de dois tipos de atitudes mentais, né, que estão contrapostos, né? De um lado você tem ali a atitude mental de quem vive no campo, né, numa cidade pequena, né, que tudo é muito mais lento, tudo é mais habitual, tudo é o mesmo, né, e as coisas são diferentes, né? Você tem ali tem essa noção de lugar, né? Não sei se vocês já viram aquela discussão do lugar, né? Essa ideia de lugar em que tudo tem um significado, né? A árvore que fica em tal lugar, né? Ela tem um significado porque ali é que foi plantar, ou então uma árvore que tem um sentido, tem um simbolismo presente nela, né? Tem questão ritual pelo meio, tem toda uma significação para quem vive ali naquele lugar, né? Então, as coisas têm uma espécie de consistência, né? Tem ali uma carga afetiva, emocional, tem um significado para as pessoas que vivem ali, né? Diferentemente do que acontece na cidade, em que as coisas não tem essa diferenciação de significado, né? Qual o significado que tem uma pista, uma avenida para quem vive na cidade? Qual o significado que tem um trânsito de veículos, né? Emocional, né? Que seja positivo e que o indivíduo conserve, que tenha uma carga emocional em cima dele. Quer dizer, na cidade não tem essa localização que na cidade pequena tem, né? As coisas não têm, né, o mesmo sentido que tem numa cidade pequena na vida do campo, né? Então, aí tem diferentes atitudes mentais que são contrapostas, né? Ele chega a dizer que, por exemplo, aonde esse ritmo de vida ela acontece de forma mais uniforme, né? Mais habitual, né, que as coisas têm um ritmo mais lento e tudo tem um maior significado, né? Você tem aí na cidade pequena um indivíduo que ele é muito mais em que a vida mental dele, né, ela se dá nos estratos mais profundos da mente, né, que são aqueles estratos inconscientes, né, que a pessoa não raciocina muito, né, para poder viver ali naquele lugar, né? Quer dizer, é o lugar do hábito, da tradição, da emoção, das coisas que devem ser conservadas e devem ser preservadas, porque existe por trás delas um fundo, né, de apego, de uma certa, até uma noção, em vários casos, até uma certa noção de sagrado, né, presente nelas, né? Então, isso tudo remete para os aspectos as camadas mais superiores, né? Camadas mais profundas, né? E inconscientes, né? Da vida do espírito, né? Da vida mental dos indivíduos, né?
E é isso, e em contraposição, né, a vida na cidade, ela causa a impressão, né, ela afeta, né, uma camada mais superior, né, e mais, vamos dizer assim, menos duradoura, né, da mente, né, menos fixa menos, né, que é a camada consciente, ou que ele chama aqui de o lugar do entendimento, né, quer dizer, a experiência de quem vive na cidade, ela se dá a partir do entendimento, né, daquela camada mais racional da mente, né, que o indivíduo mais consciente, né, que o indivíduo raciocina para poder viver ali, né. Essa discussão, ela não, eu não sei se vocês já tiveram condição de perceber isso, mas essa discussão ela não é uma discussão que ela está desvinculada de uma tradição da própria sociologia, né, que, como eu falei para vocês, esses autores estão todos discutindo entre si, né, você está num momento aí importante da sociologia, que ela está começando a se organizar enquanto disciplina científica, né, na França você tem Durkheim organizando aquilo lá, você tem na Alemanha, você tem Weber, que, né, se apresentava muito mais como economista do que propriamente como sociólogo, mas ele está pensando aí questões muito próximas a essas que Zimmer está trabalhando aí, né? Inclusive, Weber está falando sobre essa questão da racionalização como uma forma, a forma de existência, né, em condições modernas, né? Você vai ter ali Tones falando sobre essa diferenciação, né, entre, né, uma forma de socialização comunitária, né, e outra forma de socialização societária, né, que você está... E aí você está vendo aí que Zimmer também está colocando nesse debate, ele está colocando também essa diferenciação. Isso é vamos dizer assim, uma forma pela qual a sociologia ela se configurou e constitui um dos, vamos dizer assim, um dos pares conceituais que marcam o pensamento da sociologia, essa distinção fundamental entre o que é uma vida, uma socialização comunitária e uma socialização societária, né? E aqui também você vai ter Zimmel, né, falando sobre essa questão, né, só que de uma forma diferente, né, porque você vai ter aí, né, você vai ter, né, uma discussão que você veja que a forma de se reverter esse assunto, né, em Zimmel tem uma novidade aí que não está presente nesses outros autores, né? Por exemplo, Durkheim ele tem uma você não vê, né, essa sistematização, né, essa ideia de sistema que aparece aqui, né, em Zimmel, né, muito bem colocado quando ele fala o seguinte: olha, que essa vida na cidade, ela está vinculada a essa forma de pensamento que no indivíduo, né, produzindo essa consequência no indivíduo, né, e isso também não está desvinculado, né, de uma certa forma de se socializar com os outros indivíduos que é profundamente marcada por um objetivismo muito grande, né? Eu já tinha discutido isso ali quando ele estava falando sobre a questão da economia monetária, que ela está vinculada a essa objetificação, né, da vida, quer dizer, que é essa questão de que já não é mais, quer dizer, você está lidando com outra pessoa, só que você não vê a pessoa ali, né? O que você vê ali é o objeto que aquela pessoa está te oferecendo, né? Porque tudo é mediado por uma objetificação, né? E aí ele está dizendo, olha, isso aí, né? Você tem aí vamos dizer assim, essa vinculação entre essas coisas, né? E ele vai colocar aqui também, né? Vai colocar, olha, tem aí essa vinculação com a questão da economia monetária, né? Porque na cidade é que ela vai aparecer, né?
tem relação com essa objetificação, né, da vida, né? E ele coloca, ó, tudo isso está interligado, né? Porque você tem ali um sistema, né? Que essas coisas se aparecem como uma espécie de sistema e inclusive que afetando inclusive até a própria forma de pensamento, né? A própria forma de vida mental dos indivíduos que vivem sobre essa sociedade, né? Então, na cidade, né, não há lugar para a existência de uma carga emocional, né, vinculando o indivíduo a determinados lugares, né? Não tem essa vinculação, porque você tem ali na comunidade que o indivíduo está vinculado ali com em razão dessa ligação que ele tem com a terra, com os ancestrais, com o sagrado, o ser humano tem essa vinculação emocional, né? Existe essa coisa do ânimo, né, do sentimento ligado a esse lugar. Na cidade, o que você tem por outro lado é o lugar do entendimento, né? Quer dizer, a forma como o ser humano aprende. Esse espaço, né, é por intermédio do entendimento, né, que é outro tipo de relação mental com, né, o espaço, né? Ele chega e diz, olha, o indivíduo não reage com o ânimo, né? Ele reage com o entendimento. Você vai ter aí uma intensificação da consciência, né? E aí ele fala de animismo aí, né? Que é o seguinte, aqui, isso aí é comum, né, a todos, né? Então isso aí não é não é algo que acontece com um indivíduo, né, mas é com todos que estão submetidos àquele espaço ali, né? Quer dizer, não há quer dizer, como a gente hoje a gente vai até questionar isso, né? Porque já avançou o debate, mas o que ele está colocando é o seguinte: não há qualquer sentimento de identificação dos indivíduos com o espaço da cidade. Hoje isso já é extremamente questionável, né? Mas num tempo em que Simmel estava produzindo, né? Ele estava ali vendo que estava fazendo, o objetivo era justamente ele via isso a partir da posição que ele estava colocando, né? Então, a identificação se dá com esses espaços aí de identificação emocional, né? Em que o indivíduo, que tudo tem sentido, que as coisas acontecem de forma mais regular e que atinge aí as camadas mais profundas, né? Do psiquismo das pessoas, né? Na cidade não, tem porque é tudo muito rápido, né? Você convive no espaço da cidade, é tudo de passagem, né? Porque você está indo, a cidade é um lugar, né? As pessoas quase muito pouco vivem a cidade, né? Porque é um lugar de produção, né? Não é um lugar de trânsito, de passagem. Você está indo para o serviço, do serviço, aí você fica um tempo todo fechado no seu trabalho, de lá você volta, né? Que é uma discussão que é ali do começo, ali que é ali pós-revolução industrial, que é do começo ali da modernidade, do capitalismo. Quer dizer, hoje, né, você já tem uma discussão que ela é diferenciada nesse sentido, porque, né, hoje você tem aí situações em que as pessoas vivem, ou pelo menos tentam viver, né, a cidade, né, mas ali, quando ele está colocando ali, você não tem essa identificação, né? E ele fala que isso é uma espécie um tipo de atitude que ela é quase como se fosse uma espécie de autopreservação dos indivíduos, né? Porque em razão do ambiente que eles estão vivendo, né? Porque ali tem é tudo muito muito múltiplo, tudo é muito rápido, tudo é muito objetivo, né? E tem essa coisa da troca econômica e que há essa questão aí dessa relação, vamos dizer assim, mental entre o indivíduo, né, e a cidade, né, que ela é
né, pela via do entendimento, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é justamente essa diferenciação que é feita logo no começo, né, entre essas duas atitudes mentais, né, que Zimmel registra aí como sendo, né, ali naquele modelo ali da comunidade, da sociedade, né, que é comum à época em que Zimmel está escrevendo, né, que é um modelo que, por exemplo, Durkheim vai trabalhar com ele, né, vai trabalhar mesmo fortemente com isso, escrever um livro sobre isso, né, você vai ter, que é justamente, aí tem também Weber, que vai também falar sobre essa questão, um texto, né, que está lá no Economia e Sociedade, que ele vai falar sobre essas relações comunitárias, essas relações associativas, né? E tem aí o livro que é referência nesse debate, que é o que informa todos eles, é o livro do Jones, que todos eles estão, né, de certa forma, estão trabalhando a partir dessa perspectiva, que é essa perspectiva dessa diferenciação entre a comunidade e a sociedade. Então, aí o que ele coloca? Olha, e aí vejam, o raciocínio, apesar de não ser tão esquemático, mas ele acaba sendo meio que também, ele é meio amarrado nessa tese central que ele está defendendo aí, que ele o argumento vai ser todo amarrado a essa questão que ele está colocando aí. Primeiro, você tem aí essa ideia sistêmica, né, de que as coisas que as coisas podem ser explicadas umas pelas outras, né, e influenciadas, influenciantes umas sobre as outras, né. Então aí está aparecendo aí nesse pensamento dele, explicando aí como é que você tem aí um contexto social em que tudo está, de certa forma, interligado, esse raciocínio sistêmico que vai sendo apresentado, né, por Zimmel, né. E aí ele está colocando assim, então você tem aí um reflexo, né, e essa também vai ser uma tese que Weber vai sustentar, não só Weber, como também Sombart, só que de forma diferente, que a argumentação de Sombart não foi aceita por Weber, inclusive ele escreveu o livro dele, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né, falando sobre essa questão da vida mental, né, de como é que determinadas relações elas afetam o raciocínio e, por intermédio disso, afetam a forma de vida, a visão de mundo, né? A visão de mundo, né? Em Weber, você vai ter essa ideia da visão de mundo muito presente, né? Que ele chama de no alemão Weltanschauung, né? Que é visão de mundo, né? Weber trabalha muito bem com isso. E aí você vai ter isso aqui também, né? Em Zimmel, creio que a fonte, né, disso é Zimmel, né? Weber só reproduz, né? E aí ele está colocando, começa com essa discussão, nessa contraposição que ele faz entre, né, atitude mental do entendimento versus a atitude mental do hábito ou da inconsciência ou da tradição, atitude mental que é mais profunda, da emoção, que é mais profunda, que é essa do entendimento, que é pela via do entendimento, né? E aí, né, ele vai colocar, né, se você se relaciona com o mundo exterior pela via do entendimento, né, entendimento supõe raciocínio, né, supõe racionalidade, né, porque você está ali, você está refletindo sobre aquilo, você está raciocinando sobre aquilo em qual você está vivendo, significa que existe aí essa questão da objetividade, que aí é mais um fator, né, que ele se coloca aí nessa mais uma peça nesse tabuleiro aí, né? Você tem aí a questão da objetividade novamente aqui presente, né? Não há qualquer valor, né, inerente ao trato com outras pessoas, né? Não há qualquer valor ligado, né, às relações que tem, né, entre os indivíduos, né? Porque por essa via da objetividade, né, o que importa é o que é comum, né, a todos os indivíduos, e o que é comum a todos os indivíduos que estão ali no espaço de relações
mercantis e relações de troca de trabalho, né? Troca de trabalho entre si, né? Aí, novamente, nós voltamos aí para essa chave de entendimento do pensamento de Zimmel, que é, né, que a sociabilidade ela está fundamentada numa relação de troca, né, entre as pessoas. Né? Ocorre que na sociedade moderna, ou ali ou nessa vida na cidade, né, na grande cidade, né, essa troca ela é mediada pelo dinheiro, como nós já discutimos, né, que justamente, que também está nesse sistema aí de relações em que tudo é muito objetivo e tudo é muito racional e nada tem assim valor por si mesmo, né? Então aí é uma certa indiferença que ela é colocado, né, nessas relações, porque para mim não faz diferença nenhuma se o cara que vem trabalhar na minha casa é filho de fulano ou filho de ciclano, se ele tem 10 filhos, ou se ele tem um filho, se ele é solteiro, ou se ele é... Para mim não faz diferença nenhuma isso, eu só quero o trabalho dele, e se ele fizer o trabalho dele bem feito, eu vou poder contratá-lo novamente. Se não, né, eu vou ter que procurar outra pessoa, né? Porque, né, não tem assim uma espécie de valor, né, relacionado a isso, né, porque tudo é muito, né, objetivo, né. Quando a gente pensa em objetividade, né, você está pensando em meios e fins, né, a pessoa é só um meio para alcançar a minha finalidade, que é justamente reformar a minha casa, ou construir a minha casa, ou consertar meu carro, ou qualquer outra coisa, né. Então, as relações o que está dizendo é assim, as relações que se dão na cidade são relações de entendimento, né? Não são relações de ânimo ou relações de emocionais ou valorativas, né? São relações de entendimento, né? Essa coisa do número, né? Tá muito presente, né, nessa relação. Então, aí, o interesse ele se vincula à capacidade que é considerada objetivamente e não considerada valorativamente, né? Não tem ânimo, né? Aí você tem uma diferenciação entre o ânimo, né, e o entendimento. Então ele vai colocar, e no final, né, fechando essa discussão aí dessa relação entre, né, ele já deu aí três relações aí que estão intercaladas, né, que primeiro você tem aí, a vida da sociedade, ela produz uma forma de visão de mundo que ela se dá pela via do entendimento, né, isso, né, e essa via do entendimento faz com que as relações dos seres humanos nesse espaço sejam relações objetivas, né? Não há espaço para a subjetividade, para a emoção, para qualquer consideração de outra ordem que não seja uma consideração objetiva, prática e pragmática, né? Isso aí é uma terceira questão. Essas três coisas estão interligadas, né? Dentro ainda dessa questão aí, dessa objetividade, né, você tem aí a questão do espírito contábil, né, tudo conta, né, são cálculos, são números, determinações numéricas, né, e aí ele vai colocar o seguinte, olha, isso aí também está relacionado, né, que, né, como tudo, né, na cidade, né, você está submetido a um fluxo muito grande de contatos, né, porque existe nessa, como foi a discussão do texto passado, né, você tem aí um alargamento da cadeia teleológica, né, dos fins e do meios, né, que significa que é o seguinte, você, para conseguir uma coisa, você depende de uma variedade muito grande de indivíduos, né, que ali são meios, né, na verdade são meios, né, para alcançar a sua finalidade. Então,
Então, na vida, na cidade, você tem contato com uma série de... Para viver, você tem que calcular muito bem o seu tempo, né? Para poder... Você não pode perder tempo esperando alguém, levando chá de cadeira de alguém, ou marcar um compromisso e perder tempo esperando esse compromisso que não aconteceu, né? Porque de alguma forma falhou, né? Então, o tempo também é um negócio que precisa ser calculado e medido com certa precisão, né? Daí, né, essa coisa do controle do tempo na sociedade moderna, que passa a ser bastante preciso, né? E aí você vai ter aí, né, essa questão do controle do tempo, que vai ser medido agora em horas, em minutos e em segundos, e isso vai estar sendo controlado por um dispositivo. É interessante essa noção de dispositivo, que é uma noção que vai ser trabalhada por outros autores, né, para falar justamente esses constrangimentos que são impostos pela vida moderna a nós, né, enquanto seres humanos, seres que vivem nessas condições, né. O dispositivo vai ser o relógio de bolso, né, que vão passar a controlar esse tempo, né, e essa coisa do tempo e do espaço também é uma discussão importante na sociologia, vários autores vão trabalhar com ela, né, posteriormente, né, e aí você vai ter aí, né, essa coisa aí dessa difusão do relógio de bolso, né, que para manter o controle sobre o tempo da pessoa que vive, né, você tem que ter um dispositivo que faça isso, né, e estabeleça esse controle do tempo, né? Então é necessário que exista essa coisa chamada de pontualidade, né? As coisas vão ser regradas, vão ter hora para acontecer, né? E vão ter essas horas têm que ser comuns a todos e todos têm que estar, sabe? Tem que estar, como é que se diz? Regulados por esse horário comum, né? Daí, né, você ter aí um dispositivo que possa ser de fácil acesso a todos, né? E o relógio de bolso e depois de pulso se torna esse elemento, né? Mais pós-modernamente, eu diria hoje, né? Esse relógio ele foi substituído por um celular, que o celular ele está o tempo todo te lembrando os compromissos que você tem ao longo do dia, ao longo da semana. A coisa é tão... Porque com o relógio de bolso, você precisava ser lembrado do compromisso do dia, né? E você olhava para o relógio e dizia, não, tal hora eu tenho que estar em tal lugar, tal hora eu tenho que estar em tal outro lugar. Agora, né, com o celular, o teu ano todinho, esse dispositivo, ele está te lembrando. E exatamente por isso aqui é um forte elemento de produção de ansiedade, porque ele está te lembrando do teu ano inteiro, que o teu ano inteiro é tomado ou pelo menos o mês inteiro está sendo tomado por atividades que você tem que dar conta, né? Porque o celular está te lembrando o tempo todo, né? Porque você tem ali o WhatsApp, que a pessoa está dizendo, olha, preciso de tal coisa. O e-mail está ali integrado ao teu celular e que você tem que você precisa estar olhando todo dia, porque se você não olhar todo dia, você perde. Então, você tem ali, né, que não há uma acumulação, né, e ele está te colocando aqui, ó, há uma acumulação tão grande de tantos homens com interesses tão diferenciados, né, isso aí está na página 580, né? Mediante a acumulação de tantos homens com interesses tão diferenciados, suas relações e atividades engrenam um organismo tão complexo que, sem a mais exata pontualidade nas promessas e realizações, o todo se esfacelaria em um caos inextricável. Se repentinamente todos os relógios de Berlim andassem em direções variadas, mesmo que apenas no intervalo de 1 hora, toda a sua vida e tráfego econômicos, e não só, seriam perturbados por longo tempo. A este se acresce de modo aparentemente ainda mais exterior a grandeza das distâncias, que torna toda espera e viagem perdida uma perda de tempo insuportável. Essa relação aí entre o espaço e o tempo, né, que
você vai ter aí, que vai ser uma discussão, Giddens, por exemplo, vai falar sobre isso, né, essa questão dessa relação, que é uma vamos dizer assim, uma das preocupações da modernidade, que é justamente essa, né, do essa questão de como você pode vencer o espaço no menor tempo possível, né? Essa relação aí entre o espaço e o tempo, que é um processo, esse processo aí de encurtamento do espaço, né, pelo tempo, ou compressão do espaço e do tempo, né, isso aí começa aí na modernidade, e vai só se acelerando, né, porque você vai ter aí para poder garantir, né, que as coisas aconteçam no tempo certo, né, você vai ter aí uma série de invenções que vão sendo criadas com o intuito de diminuir essa distância, né, vencer essa questão do espaço e do tempo, de tal forma que hoje, né, você tá numa situação de compressão de espaço e tempo tão grande que você dá um clique na tela do celular, né, e você já consegue fazer fechar um negócio. A compressão, espaço-tempo que Giddens está colocando, e aqui em cima já aparece aí essa relação, aparecendo como uma problemática da modernidade, né? Que é essa questão de que uma viagem muito longa, né? Uma perda de tempo insuportável. Uma questão do capitalismo também presente, que é como vencer essa distância do trabalhador até o seu local de trabalho, né? E aí você essa coisa da distância, né? Ela está presente aí como um dos elementos, uma das forças a serem vencidas pela modernidade, né? Que então Então, olha, fechando essa discussão, a técnica da vida na cidade grande não é concebível sem que todas as atividades e relações mútuas tenham sido ordenadas em um esquema temporal fixo e supra-objetivo, né? Não é o tempo que é assim, o Durkheim também falou disso, né? Não é meu tempo que é assim ordenado, é o tempo da sociedade, né? Que ela precisa que todos os indivíduos, né, estejam de acordo e reconheçam, né, esse padrão comum de tempo que está sendo posto, né? Pontualidade, contabilidade, exatidão, né? Essa sociedade aí, que ela é uma sociedade extremamente racional, né? Como Weber já dizia, e que as coisas, né, são entendidas como meios para atingir determinadas. É uma sociedade racional que é submetida à técnica, né? Uma sociedade submetida à técnica e submetida a um jogo de objetificação muito grande, em que você é preciso garantir que as coisas surtam os efeitos que são desejados, né? Ele está colocando que é necessário, né, tirar, né, da vida, da mentalidade do indivíduo, aqueles impulsos irracionais, instintivos e soberanos sobre, né, o pensamento dos indivíduos. Não sei se eu passei muita coisa, acho que não, né? Então aí então aí também você tem aí você tem um rudimento aí de um certo pensamento que pensa a questão da massa, né? Que é uma produção da modernidade, essa coisa da massa, né? Que todo mundo está sujeito às mesmas condições, né? Não há assim uma certa individualidade, né? Porque todos estão submetidos ao mesmo padrão objetivista da modernidade, né? Dessa cidade aí que regula tudo, o tempo, regula, uniformiza, né? Todos, né, nesse mesmo padrão, né? Tendo em vista, né, a satisfação dessas necessidades que essa sociedade está colocando, né?
E aí você vai ter aí esses profetas aí que ele aponta aí na página 581, são os profetas da desgraça, né? Que são os caras que, os pessimistas mor, né, da modernidade, né? Ruskin, Nietzsche, né, que são ali os pais aí do niilismo, né, que é do cara que não vê graça nenhuma nessa vida, né, que em que tudo é uniforme, né, também porque eles estão interessados no que é peculiar, no que é não esquemático, né, e não nessa coisa que é a mesma para todos, né. E aí, nós estamos falando de um texto aqui que trata, né, da vida na cidade, né, e a vida mental dos indivíduos, né. E aí uma discussão interessante que é até muito famosa, né, sobre esse texto aí, assim, muitas pessoas falam sobre ela, é quando ele começa a falar aí sobre a questão da atitude blasé, né, que é aquela atitude de total indiferença, né, que se percebe na vida na cidade, né, que é essa coisa da impessoalidade total que produz uma espécie de indiferença muito grande com relação às pessoas e com relação às coisas. Quanto maior a cidade, maior a atitude de prazer de seus habitantes, né? Essa coisa do indivíduo que você olha para a cara dele, né? Qual é a pose blasé? Agora, para cara do indivíduo, ele não está manifestando emoção nenhuma, né? Tu não sabe se está agradando, se não está, não sabe se a pessoa está gostando, se não está. É aquela cara blasé, né? Que é a pessoa que você não consegue ler na face do indivíduo, né, qual a emoção ele está sentindo. E aí você vai colocar aqui não há nada tão próprio, né, a vida da sociedade do que esse caráter blasé dos habitantes da sociedade, dessa cidade, né. Então, na verdade, é uma coisa que você tem aí, né, uma vida que ela possa ser regulada pelo entendimento, né, a apreensão mental que os indivíduos fazem do mundo, ela se dá a partir do entendimento, não a partir do afeto, né, da emoção, né, e aí você vai ter aí na cidade, vai aparecer aí esse fenômeno do lazer, que é uma consequência, né, desses estímulos que a cidade grande, né, dessa intensificação da intelectualidade, do entendimento, né, dentro da cidade grande. Exatamente por isso que ele vai colocar o seguinte, os homens todos, né, aqueles que não raciocinam muito, que não têm um intelecto privilegiado, né, são desprovidos desse caráter blasé, né. Eles não têm isso, né, são pessoas que você consegue ler facilmente a emoção no rosto dele, porque ele não tem muita intelectualidade, né. E aí ele vai colocar esse fenômeno também se dá, porque a economia monetária, da qual nós já falamos, ela possibilita, né, uma vida de prazeres muito à disposição, né? Basta você ter o recurso financeiro adequado, você pode ter o prazer que você quiser, né? Desde que tenha, né, condições financeiras para isso, né? Então essa vida de desmedida de prazeres também ela produz essa atitude de prazer. Ele vai olhar, isso aí é porque o organismo ele é super excitado de uma forma tão forte que ele acaba exaurindo suas forças e termina por, né, não ver mais graça em mais nada, não ser mais, nada mais o desperta mais a atenção, né? Não existe mais essa coisa de reagir aos estímulos de uma maneira adequada, como que acontece, por exemplo, em ambientes de menor excitação, né? Como, por exemplo, um local em que tudo é igual, em que tudo é
Para vocês terem uma ideia de um exemplo, sobre essa questão da atitude de prazer, nós aqui em São Luís ainda nós não somos totalmente tomados, ainda não fomos totalmente tomados por essa atitude de prazer, porque nós ainda temos essa coisa de cumprimentar, né, as pessoas na rua, de conhecer seus vizinhos, de ir num local, numa feira, reconhecer as pessoas que passam por lá, de cumprimentar, essas coisas que são mais típicos de cidades pequenas, né, e que não estão ainda tomadas por essa atitude blasé que Zimmel está colocando aí. Mas se vocês forem em São Paulo, que é uma cidade grande, vocês vão perceber, por exemplo, que as pessoas não se cumprimentam, mas não é porque eles não querem, na verdade eles não se reconhecem na rua. Pode ser um conhecido de anos, passam de um para o outro, passam pela outra pessoa e não enxergam a outra pessoa, né? Porque já estão tão, sei lá, o que eles têm na cabeça, vão resolver alguma coisa na rua que eles não se veem, né? E uma coisa também que eu estranhava muito no Rio de Janeiro, eu até gostava, porque é uma coisa que eu odeio aqui em São Luís, que no Rio de Janeiro as pessoas não andam se trombando, né? Há, assim, não sei se é um desprezo pelo outro, ou se é uma indiferença, que as pessoas desviam, né? Uma das outras, conseguem desviar uma das outras, assim, de uma forma assim. Aqui no Maranhão, eu tenho a impressão de que as pessoas não desviam porque eles querem, né, dizer, né, que eles têm uma importância e ele não vai aberar para ninguém, porque ele é uma pessoa importante. Ele não tem essa coisa de ter indiferença com relação ao outro, de não ligar para o outro, né, de não prestar atenção no outro. Alguém quer falar alguma coisa? Abriram o... Foi eu, professor. Eu só ia comentar que eu acho assim, essa discussão do Zimmel, ela é muito relevante na questão, na introdução dos debates a respeito do meio urbano, né? Uhum. E nesse sentido, assim, a questão que ele coloca, né, o foco no entendimento dentro das relações da cidade, ela é muito presente, né? E nessa ideia, o sentido afetivo ele é muito distante, né, dessas relações que são permeadas no meio das grandes cidades, né? Os indivíduos eles perdem essa capacidade, né? E a maneira como o Zimmel coloca e expõe isso é bem interessante, né? Porque ele faz toda uma construção baseada nas lógicas que regem o meio da cidade e quais as implicações dela na vida dos indivíduos, né? Aí ele fala, todos esses exemplos que você já mencionou, o controle do tempo, a percepção do espaço, a divisão do trabalho, o distanciamento das relações, é bastante interessante como o Zimmel faz isso. E também como essa discussão vai ganhar uma outra roupagem, né, dentro da dimensão das questões urbanas, né? Era só isso mesmo. Sim, e esse texto ele foi traduzido pelo Papa, né, dos estudos urbanos aqui. Mas, por exemplo, não é à toa que Zimmel é extremamente importante para a escola de Chicago, né, que na verdade eu citei o texto errado para a próxima aula, não é esse aqui não. Texto sobre a escola de Chicago, vou ter que pegar aqui. Ele é importante para a escola de Chicago, né, que é o texto de você de Parque, né, Tomás, esses autores aí que trabalham essa questão da escola de Chicago, que, né, começaram a produzir ali quando Chicago estava despontando como uma cidade complexa, né, que é dos Estados Unidos ali, que está muito industrializada, com grande produção vendia muito veículo, né, você tinha ali, a modernidade estava ali, e ali eles começaram, né, um estudo ali sobre essa questão aí do urbano, né, a sociologia urbana surgiu ali, e eles, né, usaram muito o Zimmel, né, para isso, né, Zimmel é extremamente importante nos Estados Unidos, na escola de Chicago, né, nesse começo ali dessa discussão sobre o urbano, e aqui no Brasil, ali no Museu Nacional, Gilberto Velho, que começou a trabalhar essa questão da antropologia urbana, também, né, trabalhar com Zimmel
e foi o primeiro que traduziu Zimmel para o português. E justamente esse texto que nós estamos lendo aqui. Esse não, porque é um texto mais completo, né? Esse aqui, né? Gilberto Velho colocou lá uma coletânea que ele fez, ele colocou ali esse texto aqui, mas me parece um pouco mais reduzido, alguma coisa assim. Mas para trabalhar trabalhar, né, pensar nessa questão do urbano, como é que ela se dá nas nossas cidades, né? Eu diria que não é exatamente tudo isso que ele está apontando aqui seja específico do fenômeno urbano de modo geral, né? Mas em algumas cidades mais, outras menos, né? Aqui a gente ainda não é tão, mas está caminhando para isso, eu creio, né? Deixa eu ver o que mais tem aqui. A gente ainda não é blasé, né, professor? Não, a gente não chega a ser completamente blasé. Eu preferia até que fosse, sabe? Porque eu acho um saco esse negócio de ter que estar lidando com... A gente tem que estar lidando com o ego das pessoas na rua, né? No ambiente da rua você tem que lidar com o ego das pessoas, né? Quer dizer, isso é coisa que a gente faz na família, no trabalho, numa roda de amigos, né? Ter que saber lidar com o ego dos outros. Não na rua, no ambiente da rua. Né? Que é um negócio que... Mas, enfim, né? Mas eu acho que por isso que quando a gente chega em cidades grandes, assim, a noção de estar desconectado daquele espaço, de deslocamento, pelo menos eu tive essa sensação quando a gente está em grandes fluxos de pessoas, de movimento, que realmente essa questão do movimento ela é muito forte dentro desse contexto. E eu acho que quando a pessoa ela não está acostumada com isso, a gente se sente deslocado daquele espaço. Parece que a gente não tem como se integrar ali, né? Pelo menos eu tive essa. Exatamente. Mas ele também vai falar sobre isso, né? Um aspecto desse fenômeno, essa questão do urbano, é justamente a solidão experimentada pelo homem das grandes cidades, né? Que ele está ali, ele está sozinho no meio de uma multidão. Eu acho que creio que é isso que você está. Eu não me sinto sozinho em São Luís, né? Porque eu estou tendo que lidar o tempo todo com pessoas com uma certa percepção dos outros, né? Que a gente tem aqui, que a gente tem esse negócio aqui de perceber os outros, né? E tem uma certa sociabilidade, ainda que se dê ainda de uma forma assim não tão explícita, né? Mas tem, né? Essa coisa de, por exemplo, de estar no shopping, né? No shopping, no supermercado tem esse negócio aí, eu vou passar primeiro, eu vou passar na frente porque não vou dar meu braço a torcer e dizer que eu sou menos importante que fulano. Quer dizer, eu estou viajando aqui nisso aí, mas eu tenho a impressão que tem esse negócio, né? Nesses espaços aí de consumo, principalmente, shopping e que é essa coisa aí de querer se sentir importante, né, num espaço de consumo, né? Mano, como é que a pessoa querer se sentir importante? Justamente o contrário dessa discussão aqui que Zimmel está colocando aí, que nesse espaço aí da cidade a gente se dissolve numa massa, né? Porque a gente é tudo muito igual, né? Tudo faz parte daquilo ali. Eu acho que tem um pouco da semelhança desse texto também com o Weber, né? A questão da racionalização, a tendência, o próprio Weber termina falando sobre a secularização, né? Uhum. Tem um pouco de pessimismo nessas questões, assim, apesar de não ser, pelo menos não ser declarado no texto, né? Mas quando eu li, eu tive a impressão de que tudo isso é tido como um movimento complexo, ao mesmo tempo complexo, mas que tem uma série de implicações dentro das próprias capacidades psicológicas, né? Que o Zimmel tem essa percepção muito apurada, né? Das questões de como os indivíduos sofrem e afetam dentro dessa conjuntura, né? Então eu acho isso também um ponto a ser pensado, né? Uhum. Mas olha, que essa atitude blasé, né, que ela é específica dessa... Ele não está assim, depreciando o indivíduo que tem, né? Ele diz, olha, isso na verdade, uma resposta que até mesmo de autopreservação do indivíduo, né? Isso está na página 582, né? Porque aí no finalzinho que ele fala, ó, enquanto ele se ajusta inteiramente por conta própria a essa forma de existência, a sua autoconservação
frente à cidade grande exige um comportamento não menos negativo de natureza social. O indivíduo tem contato com tanta gente ao longo da vida, e numa situação assim tão objetiva, né, que ele precisa assumir um certo caráter, né, de não dar conta, porque você não tem como dar conta da quantidade de relações que você mantém na cidade grande. Então, não dá para você se importar muito com o que acontece, né, na cidade, né, porque, com as pessoas que tem na cidade, porque se você fosse fazer isso, você ficaria louco, porque é muita coisa você tem que dar conta. Então, você tem que assumir uma atitude de desprezo total pelos outros, né? De indiferença total. Né? Porque é tudo muito rápido, né? E tudo acontecendo. É uma coisa que vai nesse sentido, por exemplo, o que está acontecendo, digo assim, que é o que pode, né? Porque tem que ter um estudo para poder afirmar isso. É o que pode estar acontecendo com os brasileiros atualmente, com que a gente está vivendo uma situação horrorosa, né, que é um país que está matando, não sei nem quantas pessoas por dia, mas eu vejo, eu nem sei mais quantas pessoas estão morrendo por dia, né, de Covid. Uma atitude blasé essa daí, você. Exatamente isso, e isso está acontecendo conosco de uma forma generalizada, porque se a gente for dar conta disso, se a gente for se importar com isso, né? Se a gente for dar conta de quantas pessoas estão morrendo no Brasil diariamente e quantas pessoas já morreram no Brasil nessa pandemia, a gente vai enlouquecer. No Brasil a gente tem duas opções: ou a gente enlouquece, né? Ou a gente vira blasé, porque se você for dar conta disso, você não vai conseguir suportar, né? E quantos índios estão morrendo na mão de garimpeiros, na mão de mineradores, de quantas lideranças dessas populações tradicionais estão sendo ameaçadas, estão tendo suas casas queimadas, estão sendo mortas a tiro, né? Todo esse horror que aconteceu durante a eleição, aquilo ali foi só o prenúncio do que viria depois, né? Aqueles assassinatos que ocorreram, que os caras balearam gente nas encarreatas, né, do Haddad, né, quando o Haddad venceu e foi para o segundo turno, né, e teve lá uma comemoração e mataram aquele capoeirista lá em Salvador, né? Olha, muita gente pirou, tem gente que até se matou ali naquela loucura que foi aquilo ali. E agora nós estamos nessa situação em que está morrendo muita gente, muito mais do que já morreu, em acidente de avião, em desastres ambientais, em desastres desastres de responsabilidade mesmo dessas empresas que lidam com o meio ambiente, em várias outras situações, morrendo muito mais gente do que isso, e a gente não está nem aí, né? Não sendo com a gente não está se importando. É exatamente essa questão aí, né, essa autopreservação que nos induz a não dar conta da variedade de relações que nós temos nesse ambiente. E outra coisa que ele coloca é o seguinte, é que não no ambiente da cidade, né, também existe essa coisa da você não saber a procedência do indivíduo, né? Então, se você não sabe com quem você está lidando, você não pode ter muita consideração por essa pessoa, né? Porque existe aí essa coisa da desconfiança com relação ao indivíduo, né? Porque você não tem... Porque o que o ambiente da cidade propicia, né? Ou deixa de propiciar? Aquele contato estreito com pessoas que você conhece a origem, que você sabe qual é de onde é que ela veio, né? Qual é o lugar que aquela pessoa ocupa na sociedade, né? Você sabe de quem que ela é filha, qual é a posição que ela tem ali naquele ambiente ali de interação. Na cidade não tem mais isso, né? E você tem que lidar com essa pessoa. E daí, né, você tem que ter essa atitude, essa desconfiança com relação, né, a essas pessoas que vivem com você na cidade grande. Você não pode abrir o dente para todo mundo, né? Porque se você fizer isso, você acaba sofrendo, né,
Você está pedindo para sofrer alguma coisa, né? Está pedindo para ser assaltado, está pedindo para ser estuprado, está pedindo para ser enganado, né? Porque tem isso também, né? E engraçado, professor, é que essa abordagem é só essa que a gente está comentando agora, né? Porque no texto eu acho que as duas são bem claras. Mas eu acho que essa primeira parte, ela dá conta das questões afetivas e emocionais, né? Das relações dos indivíduos nesse espaço. Mas o Zimmer também insere a questão daquela discussão anterior sobre o dinheiro e como isso também afeta essa maneira de pensar, lógica de pensar dos indivíduos também, né? Porque existe um senso contábil em cima disso, né? Porque está tudo interligado, né? Ele integra num sistema tudo, né? Por exemplo, aquela questão da objetificação do dinheiro, que ele se torna assim. Aqui ele tem uma implicação dentro desse contexto muito mais ampla do que, por exemplo, num campo, né? Uma organização rural que tem outro tipo de relação camponesa, por exemplo. Sim, porque lá no campo não tem. O dinheiro não regula todas as trocas, né? Ele não é um meio único, né? Na verdade, o dinheiro no campo, né? Ele é, na verdade, uma sobra. Ele só entra na jogada quando tem sobra, né? Só quando sobra. Isso é bem relativo também, porque depende do campo, né? Por exemplo, se a gente for falar dos agronegócios aí o negócio já muda. Agronegócio já é um negócio mais absurdo. Estou falando da agricultura familiar, da economia camponesa, esse pessoal que vive nessa... É outra história, outra realidade, né? Acho que, por exemplo, as questões afetivas dentro desse espaço, elas são muito mais fortes, né? Os vínculos emocionais, as questões de auxílio mútuo, né? De troca recíproca, ela é muito mais... Exatamente, é uma economia que a pessoa entra como parte importante. Sim. A pessoa já entra, né? O lugar que a pessoa ocupa, por exemplo, o pai da família tem uma posição, a mãe tem uma posição, o filho tem, né? Então, a ajuda de um determinado parente, um cunhado, um tio, um irmão, quer dizer, e pesa, né? Essas relações familiares, elas têm um peso nesse tipo de economia, a economia doméstica, né? Diferente da economia monetária, que quando você já tem aí uma situação em que o dinheiro, né, faz parte, é um elemento central, né, da troca, né, da sociabilidade, né, entre os indivíduos. E até uma questão para pensar também, porque, por exemplo, na cidade a questão do parentesco, né, do pertencimento de um local tal, ela é uma questão de identidade, né? E na cidade isso é meio diferente, né? Por exemplo, você na cidade eu tenho raiva dos meus parentes. O parente na cidade é um estorvo, é uma boca mais para alimentar. Sim. Né, como é que se diz? Ele tem para encher o saco, né? Eu falo também nessa questão de, por exemplo, fulano de tal, um estranho, por exemplo, apareceu no campo, tem muita essa, vou dar casa para ele porque ele é parente de fulano de tal. Sim. Então, o pertencimento nesse sentido, ele permite uma série de outras coisas que, por exemplo, na cidade, é parente do meu vizinho, mas e daí? É o meu vizinho, ele tá a distância, ela por mais que seja partilhada, né, ela não permite esses laços, esses nexos entre as pessoas afetivas dentro do contexto da cidade. E eu falo disso daqui de São Luís também, né, porque apesar da gente ter ainda uma série de não é atraso, né, mas da gente não ter construído assim, esse campo aberto do meio urbano e tal, de um que funciona como um fluxo imparável, né? Eu acho que ainda existe... Aqui também tem essa rede de solidariedade com os parentes que vêm do interior, né? Porque nós somos todos, a maioria de nós aqui, né? A população de São Luís, em grande parte, né, porque a população original de São Luís, né? Que vem desde a época da colônia, é bem pequena, bem reduzida, né? A maior parte, né? Veio, né? Migrando na década de 60, ali, quando teve ali aquela coisa lá de expulsar o camponês da terra, aquela confusão toda que teve, grilagem de terra, aquela coisa de Sarney botando o povo para fora, e aí começou a migração para cá, né? E aí, todos nós aqui, nós temos uma relação muito forte, né? Que é uma coisa daqui de São Luís e também de outros lugares que tem essa mesma relação, uma relação muito forte com o interior, né? Então, existe uma rede de solidariedade, um trânsito, né?
Tanto a gente vai para lá para descansar, para poder ter um ambiente mais calmo, mais tranquilo, que a gente possa entrar em contato com nossas raízes, né, lembrar da infância e tudo. A gente vai para lá, né, para casa de parentes lá, e parentes vêm de lá para cá para poder acessar, por exemplo, saúde, às vezes educação, que às vezes um aluno, o filho de fulano passa no vestibular e vem para casa da tia para poder estudar os 4 anos na casa da tia, tem essa coisa, né? Você tem essa relação aqui, né? É diferente, por exemplo, de lugares em que você não existe essa rede de auxílio, né? Essa rede de parentesco, essa solidariedade, né, que tem, né, em razão dessa ligação que a gente tem. E aí isso aí tem, né, uma carga, tem um valor disso daí. A pessoa mesmo tem um valor como pessoa, né, em face do seu posição que ocupa na família, né, que ele tem essa consideração, né. Então, por isso nós somos ainda uma cidade ainda um tanto quanto diferente de outras cidades em que São Luís é um interiorzão. nós somos ainda, mas menos ainda, menos agora, né, mas a gente já foi mais provinciano, vamos dizer assim, nós somos provincianos. Mas eu acho que tem uma tendência, mesmo nas grandes cidades, a acontecer processos que dificultam. Por exemplo, por mais que minha avó, minha mãe tenham esse elo com o interior, por exemplo, eu já não tenho tão forte, entendeu? Então, mais no futuro, isso pode ter um processo que desestabiliza essa sociabilidade, entende? Dentro dessas lógicas de urbanização, de transformação do espaço, de gerações que vão ser... Então, porque São Paulo também um dia já foi não sempre foi uma grande metrópole. Um dia já foi uma cidade ali onde as pessoas iam e por conta desses grandes fluxos imigratórios, né, hoje é o que é, né, nesse campo de uma selva de concreto. Então é bem interessante. Verdade. Você tem uma ideia, por exemplo, o interior onde eu nasci, que era a casa da minha avó, né? Eu até um tempo atrás a gente tinha essa coisa de ir lá, ficar na casa de tios, de ter essa coisa de curtir aquele ambiente lá, em razão desse contato com a natureza, em razão de ser um lugar de casa de parentes, né? E aí o que está acontecendo é o seguinte: você tinha a geração da minha avó se foi, morreu, aí ficou os filhos dela, que são a geração da minha mãe e dos meus tios. Essa também já está indo, né? Tem bem pouco já, só tem minha mãe e um outro tio, os outros morreram todos. Aí o que está acontecendo? Os herdeiros, que são os meus primos, estão cercando, né, as áreas, né, porque herdaram, né, alguns venderam, né, nós vendemos a nossa parte lá, e aí a gente já não tem mais para onde ir, né, porque esse contato, não tem mais esse contato estreito, né, porque a coisa já ficou um pouco mais... Vai se distanciando, né, as relações. Então daqui a pouco e não aí o interior logo também vai começar esse processo, né? Meu filho já não vai, né? Meu neto também já não vai. Ele já não vai ter mais o seu bisneto já não vai nem saber o que era interior. Exato, não vai ter mais essa vinculação. Vai passar por lá e vai ver, olha, isso aqui tem um monte de sítio, não sei o quê, tem isso. Sim, mas não vai ter essa identificação, né, que a gente tem. Né? Sim. Pertencimento de origem, né? Que isso também é muito importante dentro das relações, né? Pois é. Vai estar completamente desvinculado, né? Que é a discussão que Zima está colocando aqui, né? Que você está desvinculado de relações com outras pessoas, você está assim, solitário na multidão, né? Você é mais um no meio da massa, e você precisa ir para poder viver, né? Um mecanismo de se adequar a esse espaço. É necessário que você acesse ele não pela via da emotividade, da identificação emotiva, mas pela via da compreensão, do entendimento. Né? Saber, por exemplo, qual rua que eu posso andar a tal hora. Né? Saber, por exemplo, como eu devo me reportar para tal pessoa, de que forma eu devo me comportar no contato com a polícia. Veja, por exemplo, a relação de quem mora, né, nas periferias das grandes cidades com a polícia, por exemplo. Ali não tem... Ali
entendimento puro, é saber exatamente o seu lugar naquele espaço ali, saber como se comportar ali, né? Determinadas pessoas em situação de vulnerabilidade em razão da sua origem de raça, de cor, né? E até da questão sexual, precisa saber como se comportar em determinados ambientes. Toda criança negra sabe, né, desde criança, que ela não pode andar, ela tem que, para sair para a rua, qualquer lugar que ela for na rua, ela tem que estar bem vestida, tem que estar limpinha, tem que estar cheirosinha, porque se ela for como alguns filhos de famílias brancas fazem, né, que vão de qualquer jeito, não tem qualquer implicação, nenhuma consequência, mas uma criança negra tem, né? Em razão do preconceito que vige na nossa sociedade, e essa questão aí do entendimento, de conhecer, né, bem onde você está pisando, que né, uma coisa que é uma prerrogativa de quem vive nesse ambiente aí, né, da cidade, né, que tem aí suas várias relações objetivas, né, que é necessário que a gente saiba como lidar com isso. Então, é necessário ter essa atitude de reserva para com, né, as pessoas que a gente não conhece, porque na cidade exatamente essa é a norma, né, não é a exceção. Ele fala sobre essa questão dessa liberdade que a gente tem essa espécie de liberdade pessoal que você tem na cidade. E uma discussão que ele vai colocando lá no finalzinho, né, desse texto, ele vai falar sobre essa questão da cultura, né, dessa cultura objetiva, que ele já tinha falado ali no texto sobre o dinheiro, sobre esse um certo vigor dessa cultura objetiva, né, que faz parte da vida moderna, que eles que se desenvolvem, né, de forma que se desenvolve, que tem se desenvolvido de forma muito grande, né, e a expensas, né, de uma certa atrofia, né, do desenvolvimento individual, né, da pessoa, né, enquanto livre expressão de si, né, da pessoa enquanto manifestação de uma certa identidade, de uma certa personalidade, né. Isso provoca, né, nos indivíduos, né, que estão submetidos a esse processo, né, o aparecimento de certos indivíduos que são meio que tanto quanto bizarros no ambiente da cidade, né, que é aqueles indivíduos que para poder ter alguma diferença, né, nesse espaço, começam a se portar de forma totalmente estranha, né, e bizarra, né, aquelas figuras que a gente, um tanto quanto, vamos dizer assim, bizarras, né, que tem no ambiente da cidade, que é o cara lá que, sei lá, veste uma roupa diferente ou estranha e vai para o meio da rua, ou então que aparece lá de uma forma completamente doida. Também esses vendedores de panela que andam na rua aí, fantasiado de interiorano, né, e fica anunciando as panelas para as pessoas. Quer dizer, então você tem aí algumas pessoas que, para poder fugir a essa massa, né, para não ser identificado com a massa, começam a criar aí uma espécie de personalidade diferente, que se torna até mesmo bizarra. Outra coisa que ele coloca também com relação à cidade é que ela não se restringe ao espaço que ela ocupa, ao território que ela ocupa. O que caracteriza a cidade é o seu cosmopolitismo, né? O fato de que ela abarca relações com um espaço muito maior do que aquele espaço em que ela ocupa, né?
Quer dizer, você tem aí as relações, né, pessoais, econômicas e até espirituais da cidade, isso aí está na página 585. Né? Elas ultrapassam o ambiente específico, né, daquele espaço em que ela ocupa ali. Né? É o que ele está chamando de cosmopolitismo, né, que é, né, característico da cidade. Quer dizer, né, um ambiente, todo mundo que vive na cidade sabe que a sua vida ela depende, né, de um espaço maior, tanto nacional quanto internacional. Todo mundo aqui, né, se não teve, vai ter relações com outras cidades, com outros ambientes, né, em razão do modo de vida que escolheu ter, né, e para manter esse modo de vida. Eu, por exemplo, tive que sair daqui do Maranhão para poder continuar meus estudos. Né? Várias pessoas, né, também vão ter que tem essa coisa, né, essa coisa de você saber que essa ampliação do espaço que é característico da vida urbana. Né? As cidades também elas ultrapassam, né? Ultrapassam a sua esfera imediata, né? A partir dos efeitos que elas produzem em outras cidades, né? Algumas cidades são Nova York, por exemplo, Paris, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Os efeitos dela, né? Elas ultrapassam o limite da própria cidade. Ou seja, pela importância que ela tem. No interior mesmo tem essas cidades que são centros, né, de referência, né, da região, né? Bacabal, por exemplo, ali na região do Munim, ali, ela é um centro de atração, né? Ela produz efeitos em outras cidades menores ao redor dela. São Luís, também nessas cidades próximas aqui a ela, São Paulo, o Brasil como um todo, Nova York com o mundo, Paris com o mundo, quer dizer, então você tem aí os efeitos de uma cidade, elas ultrapassam, né? Ela tem essa coisa do cosmopolitismo da cidade grande. Uma, os indivíduos que vivem na cidade, né, eles, um outro efeito produzido é essa questão de que nessas condições os indivíduos deixam de lidar com a natureza, né, para poder lutar entre si, né, pela manutenção do seu modo de vida. Que era uma coisa que era característica da vida dos seres humanos, era essa luta com a natureza, que é de todos os organismos biológicos, sobreviver em meio, né, às condições naturais. Né? O ser humano já é diferente. Né? O ser humano, né, em razão da forma como ele se organizou, né, e a partir dessa introdução desse elemento moderno, que é essa questão da cidade moderna, né, a metrópole moderna, o ser humano não luta com a natureza, mas luta ele compete com outros indivíduos, né, para poder, né, ganhar alguma coisa desses próprios indivíduos, né, que a vida em sociedade você precisa, né, lutar pela posição que você ocupa ali, e essa luta você faz, você numa competição com outros indivíduos. Quer dizer, a cidade transformou uma luta com a natureza numa luta entre os homens. E aí, né, existe aí essa necessidade de especialização cada vez constante, né? Porque como todo mundo, todo mundo é capaz de fazer tudo, né? É necessário que você encontre uma coisa ainda mais especializada na qual você se diferencie dos outros, né? Estimulando aí esse desejo por uma espécie de diferenciação que você tenha com relação aos indivíduos, né? E ele vai colocar que a cidade ela beneficia dois tipos de individualidade, né? Que é
Aí na página 586 ela fala sobre esse aparecimento do bizarro, né, dos indivíduos que começa para se diferenciar, começa a aparecer, né, essas pessoas que na página 500, uma certa extravagância, esquisitice, né, capricho, preciosismo, exclusivismo que aparece na cidade grande, né, como uma forma de se tentar, né, ganhar uma espécie de especificidade, né, qualitativa, uma certa particularização, né, de se destacar e ser notado nessa cidade. Então, como você tem um contato muito rápido, né, com várias pessoas, né, é diferente, por exemplo, de um lugar em que você tem um contato mais estreito com todo mundo, né, que você tem ali, né, você é conhecido, você tem uma individualidade, você tem uma certa coloração, né, fulano é não sei o quê, e na cidade grande você não tem isso, né, então como é tudo muito rápido, muito estreito, é necessário que você consiga, de alguma forma, né, passar uma imagem mais característica sua, né? Algumas pessoas tendem a levar isso a um extremo, né? A ponto de se tornar até exótico, né? Extravagante, bizarro, esquisito. Essa diferenciação entre a cultura das coisas, né? Esse florescimento, desenvolvimento da cultura das coisas, e né, o progresso da cultura dos indivíduos, que meio que atrofiou, né? Quer dizer que os indivíduos não desenvolveram, né, essa cultura. Quer dizer, então há esse descompasso aí entre o florescimento, o desenvolvimento da cultura das coisas e a cultura dos indivíduos, né, se atrofiou porque os indivíduos passaram a não ter muita importância, muito valor, né? Não tem a personalidade do indivíduo, a coisa da personalidade única do indivíduo como um ser único, isso aí desaparece, né? A gente se torna, por exemplo, né, espiritualidade, né, delicadeza e idealismo, né, que seriam coisas que cada indivíduo poderia desenvolver, né, por si. Não tem lugar, né, nesse espaço, né, porque nem tem sentido, né, porque ninguém dá muita importância a ninguém, né? Porque qual é o sentido de você criar aí uma personalidade peculiar, única, um espaço em que ninguém está dando a mínima porque porque você está se tornando por. Quer dizer, em que, na verdade, você vale o que você tem. Né? É isso, vejam bem, o desenvolvimento da cultura material, né, da cultura objetiva, né, o indivíduo vale por aquilo, não é por aquilo que ele é, né, pela sua personalidade, pelo seu valor enquanto indivíduo, mas é mais por aquilo que ele tem, né, que acaba sendo mais importante. Então, e até coloca, né, o indivíduo foi rebaixado a uma quantidade negligenciável, né, pode negligenciar o indivíduo porque ele é só mais um no meio de todo mundo. Então, a cultura objetiva, né, que ela está aí, né, presente nos edifícios, né, na técnica, né, que a gente desenvolveu, né, na questão na questão do ensino, que está visível aí, na cidade, a gente, ao entrar aqui para a cidade, a gente tem contato com a arquitetura da cidade, com toda instituição que a gente entra tem sua própria forma específica de chegar à sua necessidade, de cumprir seu objetivo, né? Tem ali um método empregado, né? Tudo isso é desenvolvimento da cultura material, né? Da cultura objetiva, né? Isso se torna... Então, a gente entra em contato com isso, né? E a gente é meio que engolfado por isso, né? Que a gente não consegue desenvolver uma individualidade nossa, né? Frente a isso. A gente se submete àquilo que a vida, nas condições modernas, oferecem para nós, né? Então, ele está falando sobre essa situação, né? Uma atrofia da cultura individual, né? Mediante a hipertrofia da cultura objetiva.
né? E aí ele vai falar, olha, isso é o ódio que Nietzsche tinha com relação a essa cultura, né? Pelo fato de que faz isso, né? E ele vai falar que a luta do indivíduo que está nessas condições é justamente de se diferenciar perante essa situação. Se a luta do século XVIII, né? Isso aí está na página 589, essa discussão. Se a luta do século XVIII era por tirar, né, as submissões, né, a questão do autoritarismo da política sobre os indivíduos, né? Se a luta era para igualar todos os indivíduos no século XVIII, né? No século XX a luta vai ser pela recuperação da individualidade, né? Da personalidade, do caráter, da cultura individual de cada um, né? Bom, aí, aqui eu encerro, né? Com isso, né? Eu vou voltar aqui para só um minuto. Eu vou fazer aqui uma chamada. Se eu não chamar alguém, vocês me avisam aí, viu? Israel Brito Frazão, Micael Kenais, Álvaro, Vanessa Mariana, Alexia, Letícia, Marcos Vinícius, Raíssa de Lourdes, Maria Lúcia, Marcela Cristina, Ana Carolina, Marcele dos Santos. Eu tenho alguém que eu não chamei? Não, né? Então, posso dar um print aqui. Vou gravar. E aí é o seguinte, eu vou ler, só falta mais um texto para essa unidade. Provavelmente a prova, a gente vai discutir esse texto hoje é terça, né? Na sexta-feira. E aí, discutindo ele, na terça-feira a gente tem avaliação, dependendo de como foi as atividades, né? Se foram boas, a gente não... com quem, né, fez e tá boa, né? Tá assim, boa mesmo, assim, não, a gente não faz prova. E com quem não fez e com quem fez de qualquer jeito, a gente faz, né? O senhor vai lançar alguma nota, professor, essa semana, disso aí? Eu devo colocar aí, eu devo colocar a nota aí, vocês vão ver se vocês fazem prova ou não. Essa avaliação eu vou ter que inventar alguma coisa para vocês fazerem, de modo que vocês não me enrolem. Né? Não peguem coisa da internet e joguem aí no coisa, né? Tem que ser alguma coisa que Sim. realmente vocês... Saia da cabeça da gente. Sim. Oi? Sai da nossa cabeça. Que saia da cabeça de vocês e não seja da internet. Isso. É isso. Aí eu vou ver aí, vou colocar a nota, e aí vocês vão ver aí se vão ter que fazer a prova ou não. Tá, você vai lançar que dias essa nota? Eu vou ter que ler primeiro, né? Não sei nem quantos que tem, quanto tem lá, né? Terça-feira, na sexta-feira, né, a gente vai discutir o último texto, né? Que é esse sobre a escola de Chicago. Uhum. Tá, se vocês tiverem aí quiserem procurar na internet para ser mais rápido, para não ter que estar dependendo de mim, vejam aí no programa da disciplina qual é o texto, né, que é sobre a escola de Chicago, já procurem ele aí na internet, com certeza tem para baixar. Tá, beleza. Tá lá no programa. Então é isso. Obrigado aí pela atenção de você. Alguma pergunta, alguma questão a colocar? Falem. A prova vai ser na terça para entregar na terça ou o senhor vai dar um prazo para entregar a prova?
Também tem que ver isso aí, se eu vou dar um prazo para você para fazer, ou se vai ser tudo online mesmo no momento lá da aula. Porque seria bom para a gente ter o tempo de ler os textos também e revisar. Mas vocês não leram esse texto, não? É só para revisar, Bruce, para reler, para apurar sim. melhor os. Para apurar